Bebê de chefe da máfia não parava de chorar no hotel de luxo até que uma mãe solteira tímida fez o inesperado. Inscreva-se agora, ou esta pode ser nossa última reunião. Siga, comente e compartilhe para ficar conectado. Não perca. Vamos mergulhar. A luxuosa torre residencial na Ocean Drive erguia-se contra o horizonte de Miami como uma fortaleza de vidro e aço. Lobbies de mármore brilhavam sob lustres de cristal, enquanto o pessoal de segurança discreto monitorava cada corredor com vigilância praticada. Este não era apenas qualquer edifício. Era um santuário para aqueles que valorizavam privacidade acima de tudo, um lugar onde perguntas não eram feitas e vizinhos permaneciam estranhos por design. Ania Petrova agarrou seu cardigan fino mais apertado, enquanto ela se apressava pelo lobby, mantendo seus olhos baixos e seus passos rápidos. 3 meses neste edifício, e ela ainda sentia-se como uma impostora entre os ricos moradores que podiam pagar coberturas que custavam mais do que ela ganharia em uma vida. Esta noite era particularmente de roer os nervos. O elevador tinha sido reservado para o andar da cobertura, e ela tinha ouvido a segurança mencionar que o Sr. Kane estava recebendo convidados importantes. Mesmo Anya, que ativamente evitava fofocas e mantinha-se a si mesma, sabia quem Silas Kane era. Os sussurros o seguiam por todo o corredor. Chefe da organização Kane, o homem que controlava o submundo de Miami antes de seu 30º aniversário. Agora, aos 34, seu nome sozinho fazia donos de negócios pagarem taxas de proteção sem questionar e rivais desaparecerem sem investigação. Mantenha sua cabeça baixa. Maria, a governanta do edifício, a tinha avisado uma vez. Essa é a cobertura Kinney. As pessoas que sobem lá nem sempre voltam para baixo do mesmo jeito. As mãos de Anya tremeram enquanto ela tateava com sua chave de apartamento. Ela tinha sido colocada aqui temporariamente pelo abrigo de mulheres, uma casa segura disfarçada como moradia de luxo, enquanto ela reconstruía sua vida. Mas segurança parecia relativa quando um homem como Silas Kane vivia apenas andares acima. Naquela noite, por volta das 11, Anya estava tentando adormecer quando ela ouviu um choro de bebê. Fraco a princípio, depois crescendo mais desesperado, mais angustiado, ela apertou seu travesseiro sobre suas orelhas. Mas o som cortou através de tudo, primordial e impossível de ignorar. 1 hora passou. Depois 2. O choro não parou. Ele intensificou, tornando-se o tipo de lamento desesperado que apenas um bebê verdadeiramente sofrendo podia produzir. Anya sentou-se na cama, seu coração batendo forte. Todo o instinto maternal em seu corpo estava gritando, embora sua própria filha tivesse se ido há 6 meses. Ela não podia mais ignorá-lo. Anya vestiu seu roupão e entrou no corredor. O som vinha da suíte da cobertura no fim do corredor. A porta estava ligeiramente entreaberta, luz dourada derramando-se no corredor escuro. Ela se aproximou lentamente, sua garganta seca de medo. Pela fresta, ela podia ver 2 homens enormes em ternos escuros andando pela sala de estar, guarda-costas armados, seus coldres de ombro visíveis sob seus paletós. Entre eles, um segurava um bebê que gritava, balançando-o desajeitadamente, desesperadamente, enquanto o outro falava urgentemente em um telefone. Chefe, nós tentamos tudo. A fórmula, as mamadeiras, andar, música, nada funciona. Ele não vai parar de chorar. O olho treinado de Anya imediatamente reconheceu o que eles não podiam ver. O bebê não estava apenas exigente. Ele estava esfomeado. O jeito que sua boca se abria naquele reflexo de busca distintivo. O jeito que seus pequenos punhos se apertavam. Esta criança precisava ser alimentada propriamente, e estes homens armados, perigosos, não tinham absolutamente nenhuma ideia de como ajudá-lo. Antes que ela pudesse parar a si mesma, antes que o pensamento racional pudesse anular o instinto, Anya empurrou a porta mais aberta. Ambos os guardas giraram em direção a ela,
mãos movendo-se instintivamente em direção às suas armas. Eu posso ajudar, ela disse, sua voz mal acima de um sussurro mais firme. O bebê. Eu sei o que ele precisa. O guarda segurando o bebê olhou para ela, dividido entre suspeita e desespero. Quem diabos é você? Eu sou de lá de baixo. Eu o ouvi chorar. Ela deu um passo tentador para a frente, seus olhos fixos no bebê que lamentava. Ele está com fome. Realmente com fome. E ele precisa de mais que fórmula agora mesmo. Os guardas trocaram olhares incertos. O do telefone falou novamente. Chefe, há uma mulher aqui. Diz que pode ajudar com o bebê. Uma pausa. Depois uma resposta ríspida. Anya não podia ouvir. Ele diz que você tem 5 minutos, o guarda disse. Seu tom, deixando claro que falha não era uma opção. Anya atravessou a vasta sala de estar, passando por móveis caros e janelas do chão ao teto mostrando a cintilante costa de Miami. O guarda entregou-lhe o bebê. E no momento em que ela o aninhou propriamente, ajustando sua posição, ela sentiu o peso familiar, o calor lembrado. Onde está a mãe dele? Ela perguntou suavemente. Morta, o guarda respondeu sem rodeios. Complicações de parto 2 meses atrás. O coração de Anya apertou. Este bebê era sem mãe, assim como sua filha a tinha deixado sem filhos. 2 almas marcadas pela mesma perda. Ele precisa ser alimentado propriamente, ela disse, sua voz mais firme agora. E eu posso fazer isso, mas eu preciso de privacidade. O guarda enrijeceu. Nós não podemos simplesmente deixar você. Então ligue de volta para seu chefe e diga a ele que o filho dele vai chorar por mais 3 horas até que alguém o alimente do jeito que ele realmente precisa. Anya surpreendeu a si mesma com sua própria audácia, mas o desespero pelo bebê sofrendo anulou seu medo. Ou você pode me deixar ajudá-lo agora. Outra ligação apressada. Outra pausa. O quarto, o guarda finalmente disse, gesticulando em direção a um corredor. Estaremos bem lá fora. Anya carregou o bebê que gritava pelo corredor e para a suíte principal. Era deslumbrante, masculino e minimalista. Toda madeira escura, roupas de cama cinzas e iluminação suave. Mas ela mal registrou o luxo. Ela sentou na beira da cama enorme, ajustou seu roupão e fez o que aqueles homens armados nunca poderiam fazer. Ela o amamentou. O bebê pegou imediatamente, seu choro desesperado parando tão abruptamente que o silêncio repentino pareceu quase sobrenatural. Anya exalou tremendo, lágrimas escorrendo por seu rosto, enquanto ela sentia o puxão familiar, o lembrete físico da filha que ela tinha perdido. Este não era o bebê dela. Mas neste momento, ele precisava dela tão desesperadamente quanto ela precisava ser precisada. Ela não sabia quanto tempo passou. O bebê se alimentou faminto, então mais lentamente, mais contente. Eventualmente ele adormeceu contra seu peito. Sua pequena mão enrolou-se contra sua clavícula, exausto de horas de adrenalina e emoção. Anya cuidadosamente ajustou sua posição, deitando-se contra os travesseiros. Apenas por um momento, ela disse a si mesma, apenas até ele estar totalmente acomodado. Seus olhos fecharam-se. Ela não ouviu a porta da cobertura abrir 3 horas depois. Não ouviu as vozes baixas na sala de estar ou a explicação apressada dos guardas. Não ouviu os passos se aproximando do quarto. Mas Silas Kinney ouviu algo que o parou em suas trilhas. Silêncio. Seu filho não tinha estado quieto em mais de 5 horas. A reunião tinha sido crítica, inevitável. Mas cada momento fora tinha sido tortura, sabendo que Nikolai estava sofrendo. Ele tinha estado se preparando para o pior, imaginando seu filho gritando, seus guardas incompetentes, seus planos de backup falharam. Em vez disso, ele não ouviu nada. Silas empurrou a porta de seu quarto e o mundo inclinou em seu eixo. Ali em sua cama, iluminada pelo brilho suave de sua lâmpada de cabeceira, estava uma estranha, uma mulher com cabelo castanho claro espalhado por seus travesseiros, vestindo um simples roupão bordô
e aninhado contra seu peito, pacífico e respirando firmemente, estava seu filho. O bebê estava mamando, mesmo dormindo, boquinha pequena ainda movendo-se reflexivamente. A mão da mulher repousava protetoramente nas costas de Nikolai, sua expressão serena em sono, seu rosto manchado com as trilhas de lágrimas secas. Silas Kane, que comandava impérios, que fazia criminosos endurecidos temerem seu nome, que tinha encarado a morte mais vezes do que podia contar, permaneceu congelado em seu próprio quarto, totalmente sem fala. Seu guarda-costas apareceu atrás dele, voz baixa. Chefe! Ela veio de lá de baixo. Disse que o bebê estava esfomeado. Nós ligamos para você. Disse para dar a ela 5 minutos. E isso aconteceu. Ele parou de chorar imediatamente. Silas não conseguia desviar o olhar da cena diante dele. Uma mulher estranha em sua cama, seu filho vulnerável, seguro e contente em seus braços. A intimidade disso, a confiança exigida, a pura audácia do que ela tinha feito, o atordoou mais do que qualquer movimento de negócios ou jogo de poder já tinha feito. Quem é ela? Ele perguntou baixinho. Não sabemos ainda. Ela disse que era de um dos andares de baixo. Isso é tudo. Silas moveu-se mais perto, cuidadoso para não os acordar. Ele estudou o rosto da mulher, o cansaço evidente mesmo em sono, a estrutura óssea delicada, o jeito que seu corpo curvava-se protetoramente em torno de Nikolai. Havia contusões fracas em seu pulso, mal visíveis sob a manga de seu roupão. Velhas lesões. Alguém a tinha machucado. Algo mudou em seu peito. Algo perigoso e desconhecido. Esta mulher tinha passado por guardas armados, entrado na casa do homem mais temido de Miami e realizado um ato de tal coragem íntima que desafiava toda a lógica. Ela tinha salvado seu filho. E ao fazer isso, ela tinha feito algo que ninguém tinha conseguido em mais de uma década. Ela tinha tornado Silas Kane completamente impotente. Ele puxou uma cadeira perto da cama e sentou, seus olhos nunca deixando a cena impossível diante dele. Ele esperaria. Quando ela acordasse, ele teria perguntas. Mas por agora, vendo seu filho dormir pacificamente pela primeira vez em horas, segurado por uma estranha que tinha arriscado tudo para ajudá-lo, Silas fez algo que raramente se permitia fazer. Ele sentiu gratidão e algo mais. Algo que sussurrava que este momento tinha acabado de mudar tudo, para ambos, de maneiras que nenhum deles ainda podia compreender. Porque enquanto Anya tinha estado focada em salvar uma criança sofrendo, Silas tinha sido confrontado com a impossibilidade de sua existência. Uma mulher que olhou para seu mundo sem correr, que entrou em perigo armada com nada além de compaixão, e que não tinha ideia de que seu ato de misericórdia tinha acabado de romper anos de controle emocional cuidadosamente mantido. O que ela não sabia então, enquanto ela dormia pacificamente na cama do homem mais perigoso de Miami, era que Silas Kane nunca esquecia uma dívida, e ele nunca soltava o que era seu para proteger. Antes de continuarmos, certifique-se de curtir e se inscrever neste canal, curtir o vídeo, compartilhar com seus entes queridos e me diga nos comentários de onde você está assistindo. Dessa forma, o YouTube continuará a mostrar a você histórias emocionantes, assim como esta. Confie em mim. Você não quer perder o que acontece a seguir. Silas permaneceu naquela cadeira por quase 1 hora, observando a subida e descida da respiração de seu filho, o jeito que os dedos da mulher ocasionalmente se contraíam em sono, como se alcançando por algo perdido. As luzes da cidade filtravam-se pelas janelas, lançando sombras mutáveis pela cena que parecia quase sagrada em sua tranquila intimidade. Ele tinha matado homens por menos do que entrar em sua casa sem ser convidado. Ele tinha destruído organizações inteiras por ousar tocar o que era dele. No entanto, aqui sentava uma estranha em sua cama,
E tudo o que ele sentia era um aperto desconhecido em seu peito que poderia ter sido alívio ou poderia ter sido algo mais complicado. Seu telefone zumbiu. Negócios. Sempre negócios. Mas por uma vez, Silas o ignorou. Por volta das 3 da manhã, Anya se mexeu. Seus olhos abriram lentamente, desfocados, ainda presos no espaço entre sono e vigília. Então a realidade se chocou. Ela registrou o quarto desconhecido, os lençóis caros, o peso do bebê contra seu peito. Seu olhar disparou para a cadeira onde Silas estava sentado observando-a, e a cor esvaiu de seu rosto. Por favor, não se mova rapidamente, Silas disse, sua voz inesperadamente gentil. Você o acordará. Ele está dormindo há horas. Primeira vez esta noite. Anya congelou sua respiração superficial. Ela olhou para Nikolai, então de volta para Silas, seus olhos arregalados de terror mal contido. Me desculpe, ela sussurrou. Eu o ouvi chorar. Eu não podia ignorar. Eu só queria ajudar. Eu vou sair. Eu vou agora mesmo. Você passou pela minha segurança, para dentro da minha casa, para dentro do meu quarto. Silas inclinou-se ligeiramente para a frente, cotovelos nos joelhos, estudando-a com uma intensidade que a fez encolher-se contra os travesseiros. A maioria das pessoas que fazem isso não saem de volta. Lágrimas escorreram pelas bochechas de Anya. Por favor, me desculpe. Eu não quis dizer. Por quê? Ele interrompeu, seu tom mudando de ameaçador para genuinamente curioso. Por que você arriscaria isso? Ele estava sofrendo, Anya disse simplesmente, sua voz falhando. Ele estava esfomeado. Seus guardas não sabiam. Mas eu sabia. Eu não podia simplesmente deixá-lo assim. Silas a estudou por um longo momento, observando o rosto manchado de lágrimas, a forma protetora como ela ainda segurava Nikolai, as velhas contusões que ele tinha notado antes. Ela estava aterrorizada, mas não tinha corrido. Não tinha implorado. Tinha apenas explicado. Como se salvar seu filho não precisasse de outra justificativa. Quem é você? Ele perguntou baixinho. Anya cuidadosamente transferiu o bebê dormindo para o centro da cama, criando uma barreira protetora de travesseiros ao redor dele. Suas mãos tremeram enquanto ela ajustava seu roupão e se movia em direção à porta, mantendo seus olhos baixos. Eu deveria ir. Sinto muito por invadir. Eu prometo que não contarei a ninguém sobre isso ou sobre você, ou... Pare! Silas se levantou, bloqueando seu caminho sem tocá-la. Eu não terminei de falar com você. Ela estremeceu e algo naquela reação instintiva fez sua mandíbula apertar. Você não está em perigo de mim, ele disse mais suave agora. Eu só quero entender. Você tem leite para um bebê. Mas você disse que não tem filho seu? O rosto de Anya enrugou. Ela abraçou a si mesma, de repente parecendo impossivelmente pequena em seu quarto enorme. Eu tinha uma filha, Helena. Ela tinha 3 meses quando morreu. Complicações de parto prematuro. Isso foi 6 meses atrás. As palavras pairaram entre eles, pesadas com um luto tão cru, que até Silas, que há muito tempo se insensibilizara à maioria das emoções humanas, sentiu o peso disso. Eu tenho bombeado e doado para o hospital. Anya continuou, sua voz mal acima de um sussurro. Ajuda. Com o luto. Me faz sentir como se ela ainda estivesse aqui, ainda precisando de mim. Eu sei que parece loucura, mas... Não parece, Silas interrompeu. Ele se moveu de volta para a cadeira, deliberadamente colocando distância entre eles. Você salvou meu filho esta noite. Eu te devo uma dívida. Diga seu preço. Eu não quero dinheiro, todo mundo quer dinheiro. Eu só quero ser deixada em paz. Anya disse, encontrando seus olhos pela primeira vez, com algo que não era bem coragem, mas também não era rendição. Por favor, apenas me deixe voltar para meu apartamento e esquecer que isso aconteceu. Silas a estudou por um longo momento. As contusões. O medo sob a bravura, a forma como ela pediu para ser deixada em paz, como se fosse a única segurança que ela já tinha conhecido. Qual é o seu nome? Ele perguntou.
Ela hesitou. Ania Petrova. Ania, ele repetiu. Sou. Oi, repetiu, testando o som disso. Você pode ir, mas terei alguém para acompanhá-la de volta ao seu andar. É tarde. Ela assentiu rapidamente e fugiu antes que ele pudesse mudar de ideia. Depois que a porta fechou, Silas fez uma ligação. Eu preciso de tudo sobre uma residente chamada Ania Petrova. E eu quero um homem em seu andar, discretamente. Ela não sai deste edifício sem eu saber. Pela manhã, Silas tinha o quadro completo, e era pior do que ele tinha imaginado. O arquivo sentava em sua mesa como uma arma carregada. Certidão de casamento com Dmitry Volkov, 3 anos atrás. Registros hospitalares documentando lesões suspeitas. Uma ordem de restrição que tinha sido ignorada. E, finalmente, uma certidão de óbito para uma criança chamada Helena Petrova. Seguido pelo desaparecimento de Ania de todos os registros oficiais. Dmitry Volkov. Silas sabia o nome. Executor para a família Sokolov. Com uma reputação de brutalidade que fazia até criminosos experientes desconfortáveis. Os Sokolovs tinham estado testando os territórios de Silas por meses, sondando por fraquezas. E agora a esposa escapada de um de seus homens estava vivendo 4 andares abaixo dele. A coincidência fez seus instintos gritarem. Naquela noite, Silas apareceu na porta de Ania. Ela a abriu com a corrente ainda presa, seu rosto ficando pálido quando ela o reconheceu. Nós precisamos conversar, ele disse. Agora, dentro de seu apartamento esparso, mal mobiliado. Nada pessoal, o espaço de vida de alguém pronto para correr a qualquer momento. Silas expôs o que ele sabia. Ania afundou em seu sofá de segunda mão, seu corpo inteiro tremendo. Como você descobriu? Ela sussurrou. Eu descubro tudo o que importa. Dmitry Volkov está procurando por você. Tem estado por meses, e ele é da família Sokolov. O rosto de Ania enrugou. Eu não sabia. Sobre o edifício, sobre você. O abrigo apenas me colocou aqui temporariamente. Eu pensei que estava segura. Eu pensei que estava escondida. Você estava. Até você entrar na minha cobertura. Silas a observou cuidadosamente. Se alguém te conectar a mim, se alguém da organização Sokolov te vir neste edifício, eles te usarão contra mim, ou para chegar a Dmitry. De qualquer forma, você se torna um alvo. Então eu vou embora. Esta noite eu vou desaparecer novamente. Onde? Quão longe você chegou da última vez antes de ficar sem dinheiro e opções? A verdade em suas palavras fez seus ombros tremerem. Ela enterrou seu rosto em suas mãos. E Silas ouviu o que ela estava tentando esconder. O som de alguém que estava quebrando há tanto tempo que mal restavam pedaços. Eu tenho uma proposta, ele disse baixinho. Minha babá permanente retorna em 3 semanas. Até então você ajuda com Nikolai. Em troca, você se muda para minha cobertura. Onde eu posso te proteger propriamente, onde Dmitry não pode te alcançar. Ania olhou para cima, seus olhos vermelhos. Por que você faria isso? Porque você salvou meu filho, e porque eu não deixo os Sokolovs pegarem o que é meu. Os pertences de Ania cabiam em 2 sacolas de viagem. Tudo o que ela possuía podia ser carregado em uma única viagem. Um lembrete de quão completamente ela tinha se apagado para sobreviver. Silas fez um de seus homens mover suas coisas enquanto ela carregava Nikolai. O bebê já a alcançando com a confiança instintiva dos muito jovens. A cobertura parecia diferente à luz do dia. Mais fria. Mais como a fortaleza que realmente era. Monitores de segurança forravam uma parede do escritório de Silas. Telefones criptografados tocavam a todas as horas. E homens em ternos caros vinham e iam com a regularidade de um escritório corporativo. Exceto que seus negócios eram tudo menos legítimos. Seu quarto é pelo corredor do de Nikolai. Silas explicou, seu tom profissional, distante. Tudo o que você precisa deveria estar lá. Se não estiver, diga a Marcos.
Ele gesticulou para um dos guardas sempre presente. Os primeiros dias foram sufocantemente estranhos. Anya se mantinha no quarto de Nikolai, apenas emergindo para refeições que ela comia rapidamente na cozinha enquanto Silas trabalhava. Eles se cercavam como estranhos forçados à proximidade, que é exatamente o que eles eram. Mas o bebê mudou as coisas. Nikolai transformou a cobertura estéril em algo mais suave com seus choros e arrulhos, e as pequenas meias que Anya deixou espalhadas nos móveis de couro. Ela cantarolava canções de ninar russas enquanto o embalava, e o som flutuava pelo apartamento como algo de outra vida. Silas se encontrava parando em portas, observando. Anya tinha trazido plantas, pequenas que ela colocava em parapeitos de janela. Ela tinha rearranjado o quarto para deixar entrar mais luz natural. E quando ela segurava Nikolai, falando com ele em tom suave sobre nada e tudo, Silas viu o luto que ela carregava transformar-se em algo com propósito. Uma noite, Silas voltou de uma reunião para encontrar Anya dormindo no sofá. Nikolai pacífico em seu peito. A visão o parou frio, um eco daquela primeira noite. Ele jogou um cobertor sobre seus ombros sem acordá-la, e seu rosto dormindo virou ligeiramente em direção ao calor. A ilusão de paz se estraçalhou 3 dias depois quando Viktor Kozlov, um dos principais associados de Silas, chegou para uma reunião. Seus olhos encontraram Anya imediatamente enquanto ela atravessava a sala de estar com Nikolai. Quem é aquela? Viktor perguntou, seu tom casual, mas seu interesse aguçado. A babá do meu filho, Silas respondeu suavemente. A permanente teve problemas familiares. Anya é temporária, coisa bonita para ter em sua casa. A expressão de Silas não mudou, mas sua voz caiu para algo perigoso. Ela está aqui para meu filho. Isso é tudo. Viktor levantou suas mãos em falsa rendição. Mas Silas viu o cálculo em seus olhos. A notícia se espalharia. E cada notícia que se espalhava era outro fio conectando Anya a ele. Outra camada de proteção que ela precisaria. Outra razão pela qual ela não podia sair. A ligação veio às 2 da manhã. Silas atendeu no primeiro toque. Ouviu sem falar. Então encerrou a ligação com uma única palavra. Entendido. Ele encontrou Anya no quarto do bebê, meio adormecida na cadeira de balanço, com Nikolai sonolento em seus braços. Arrume uma mala, ele disse baixinho. Estamos saindo em 20 minutos. Ela estava acordada instantaneamente, medo agudo em seus olhos. O que aconteceu? Dmitri está fazendo perguntas. Alguém te viu no lobby semana passada. Precisamos nos mover. Agora, a propriedade ficava a 1 hora de Miami, escondida atrás de portões e muros que pareciam decorativos, mas eram de aço reforçado. A casa principal era moderna e vasta. Tudo vidro e pedra aninhados na paisagem que fornecia linhas de visão claras em todas as direções. Homens armados patrulhavam o perímetro com a precisão de operações militares. Anya estava na sala principal, segurando Nikolai perto, e sentiu o peso do isolamento se assentar sobre ela como um cobertor. Quanto tempo ficamos aqui? Enquanto for preciso. Silas já estava em seu telefone, coordenando, calculando. Você está segura aqui. Isso é o que importa. Os dias se confundiram. Anya cuidava de Nikolai em rotinas que pareciam surreais contra o pano de fundo de guardas armados e monitores de vigilância. Mas algo mudou no silêncio. Sem as constantes interrupções da cobertura, sem a performance de fingir que eram apenas empregador e empregada, as paredes entre eles começaram a rachar. Uma noite, depois de colocar Nikolai para dormir, Anya encontrou Silas no terraço, olhando para os terrenos escurecidos. Ela quase virou para trás. Mas algo em sua postura, o jeito que seus ombros carregavam um peso que nunca parecia aliviar, a fez sair para fora em vez disso. O nome dela era Isabela, Silas disse sem preâmbulo, como se ele estivesse esperando por ela. A mãe de Nikolai. Nós não estávamos apaixonados. Era um arranjo entre famílias. Mas ela era gentil.
delicada. Ela merecia melhor do que o que aconteceu. Anya se moveu para mais perto. O que aconteceu? Complicações durante o parto. Eles me disseram que eu tinha que escolher ela ou o bebê. Ela escolheu por mim e os fez salvar Nikolai. Sua voz estava áspera, despojada de seu controle usual. Eu segurei sua mão enquanto ela morria. E tudo o que eu podia pensar era que eu tinha trocado uma vida por outra. E eu não merecia nenhuma das escolhas. Você não trocou nada, Anya disse suavemente. Ela te deu um presente, o maior que ela tinha. Silas finalmente olhou para ela. E em seus olhos ela viu o mesmo luto sem fundo que ela carregava. Duas pessoas marcadas pela perda, aprendendo a respirar em torno do peso disso. Eu entendo, ela sussurrou. Por que você o protege tão ferozmente? E eu entendo, ele respondeu. Por que você não podia passar pela porta dele? O silêncio da propriedade tinha um peso, diferente do zumbido constante da cidade. Anya se encontrou acordada muito depois da meia-noite, incapaz de se acalmar. Ela descobriu Silas em seu escritório, uísque intocado na mesa, olhando para feeds de segurança que mostravam nada além de terrenos vazios. Não consegue dormir também? Ela perguntou da porta. Ele olhou para cima, e algo em sua expressão estava desprotegido de um jeito que ela nunca tinha visto. Entre! Ela sentou-se em frente a ele, enfiando suas pernas sob ela na cadeira de couro. O espaço entre eles parecia carregado, inevitável, como estar na beira de algo que ambos estavam fingindo não ver. Aquela primeira noite, Silas começou, sua voz baixa. Quando eu te encontrei com Nikolai, eu passei minha vida inteira aprendendo a ler pessoas, como antecipar ameaças, como controlar resultados. Mas você, ele balançou a cabeça lentamente. Você passou por homens armados para dentro da casa de alguém que você sabia ser perigoso, com nada além da necessidade de parar uma criança sofrendo. Eu nunca encontrei coragem assim. A garganta de Anya apertou. Não era coragem. Era apenas eu não podia não ajudá-lo. Isso é o que é coragem. Fazer o que é certo quando tudo te diz para correr. Ele inclinou-se para a frente. Cotovelos nos joelhos. Você mudou tudo, Anya. Este lugar. Nikolai. Eu. Você nos fez todos sentir menos como se estivéssemos apenas sobrevivendo. Você me deu algo também. Ela sussurrou. Propósito. Pela primeira vez desde que Helena morreu. Eu acordo e há uma razão. Nikolai precisa de mim e eu preciso disso. Silas cruzou o espaço entre eles, ajoelhando-se na frente de sua cadeira. Sua mão subiu lentamente, dando a ela tempo para se afastar, e acariciou seu rosto com gentileza surpreendente. Diga-me para parar. Em vez disso, Anya inclinou-se para a frente e o beijou. Foi hesitante a princípio, testando. Então aprofundou-se em algo desesperado e real. Suas mãos se emaranharam nos cabelos dela e as dela lá apertaram seus ombros, ancorando-se a este momento, a esta conexão impossível que ambos estavam lutando. A porta se abriu. Marcos estava ali, seu rosto sombrio. Chefe, nós temos um problema. Houve uma violação. Alguém vazou a localização. Dmitri sabe que ela está aqui. Silas estava de pé instantaneamente. Todo o seu comportamento mudando de vulnerável para letal em um piscar de olhos. Como? Um dos novos. Ele tem estado na folha de pagamento de Sokolov por semanas. Acabamos de encontrar as comunicações. O sangue de Anya gelou. Ele está vindo. Sim, Silas disse, sua mandíbula tensa, e nós precisamos estar prontos. A ligação chegou pela linha segura de Silas 1 hora depois. Ele atendeu no viva voz, seus olhos nunca deixando o rosto de Anya, enquanto a voz de Dmitri enchia o escritório. Kanin, nós precisamos conversar sobre o que me pertence. Eu não negocio com os meninos de recados do Sokolov. Silas respondeu, seu tom glacial. Cuidado, eu estou ligando sobre minha esposa. Anya Petrova, eu sei que ela está com você.
A voz de Dimitri carregava aquela borda particular de violência mal contida. Isso é sobre honra, sobre propriedade. Ela fugiu de seu casamento, de suas obrigações. Você não tem direito de manter o que é meu. As mãos de Anya apertaram em seu colo, seu rosto esvaindo de cor. Silas moveu-se para mais perto. Uma garantia silenciosa. Ela está sob minha proteção agora. Isso é tudo o que você precisa saber. Dimitri riu, feio e afiado. Proteção? Você está fazendo dela sua fraqueza. Eu estou levando isso para a reunião do conselho na próxima semana. Cada família ouvirá como o grande Silas Kane está abrigando a esposa de outro homem. Como você deixou o sentimento comprometer sua posição. Eles vão te despedaçar por isso. Tente, Silas disse simplesmente, e encerrou a ligação. Anya levantou-se abruptamente, andando até a janela. Você não pode fazer isso. Você não pode arriscar sua organização inteira, sua reputação, seu poder por mim. Eu vou embora. Eu vou me entregar. Eu vou... Pare. O comando de Silas cortou seu pânico. Ele cruzou até ela, segurando seus ombros. Olhe para mim. Ela fez, lágrimas escorrendo por seu rosto. Você acha que eu não entendo o que isso significa? Eu sei exatamente o que estou arriscando. E eu estou te dizendo que ninguém te pega. Nem Dimitri, nem os Sokolovs, nem ninguém. Sua voz caiu, feroz e absoluta. Você está sob minha proteção, Anya. Isso significa algo em meu mundo. Isso significa que eu irei à guerra se necessário. Eu não quero ser a causa de uma guerra. Ela soluçou. Você não é a causa. A arrogância de Dimitri é. Sua recusa em aceitar que você não é sua propriedade anymore. Silas a puxou contra seu peito, e ela sentiu o batimento cardíaco dele. Firme apesar de tudo. A reunião do conselho acontece em 6 dias. Eu deixarei minha posição clara. Você fica daqui com Nikolai, cercada pelos meus melhores homens. Enquanto eu lido com isso, o que se eles não aceitarem? O que se eles exigirem? Então eles aprenderão o que acontece quando alguém tenta pegar o que é meu. A promessa em suas palavras era tanto aterrorizante quanto reconfortante. Anya pressionou seu rosto na camisa dele, sentindo o mundo mudar irrevogavelmente ao redor deles. Anya esperou até as 3 da manhã, quando até as rotações dos guardas tinham lacunas previsíveis. Ela tinha memorizado seus padrões nos últimos dias, observado como eles se moviam, onde sua atenção se focava. Ela deixou uma nota para Silas no berço de Nikolai. Uma desculpa, uma explicação, um adeus, e escorregou para fora pela entrada da cozinha. Ela chegou na metade da entrada antes que faróis a cegassem. O carro de Silas derrapou até parar, centímetros de onde ela estava congelada. Ele emergiu como uma tempestade, seu rosto uma máscara de fúria e algo que parecia devastadoramente como medo. Que diabos você está fazendo? Saindo. Antes que você destrua tudo por alguém que não vale a pena. Sua voz tremeu, mas manteve-se firme. Entre no carro. Não. A palavra saiu mais forte do que ela esperava. Eu não vou deixar você ir para a guerra por mim. Eu não vou deixar você arriscar o futuro de Nikolai. Seu império. Tudo o que você construiu por causa de algum senso de obrigação mal colocado. Silas riu asperamente. Você acha que isso é sobre obrigação? Sim. Você se sente responsável porque eu ajudei Nikolai. E agora você acha que me deve algo, mas você não deve. Estou cansada, Silas. Estou cansada de ser posse de alguém. Cansada de me esconder. Cansada de correr. Cansada de homens decidindo o que acontece comigo como se eu fosse algo para ser trocado, ou protegido, ou descartado. Sua voz subiu a um grito, anos de raiva suprimida finalmente se libertando. Eu não serei a razão para outro homem destruir sua vida tentando controlar a minha. As palavras pairaram entre eles.
Cruas e sangrando, Silas se moveu para mais perto, suas mãos gentis apesar da intensidade em seus olhos. Você acha que estou fazendo isso porque me sinto obrigado? Por causa de alguma dívida? Ele acariciou seu rosto, forçando-a a encontrar seu olhar. Eu estou fazendo isso porque quando eu volto para casa, eu escuto por sua voz. Porque Nikolai te alcança primeiro quando ele acorda. Porque você nos fez sentir como uma família em vez de sobreviventes apenas existindo no mesmo espaço. Silas, eu estou fazendo isso porque você importa para mim, Anya. Não como uma obrigação, não como algo que eu possuo, mas como alguém que eu escolho. Alguém que trouxe luz de volta para a vida do meu filho e a minha. Sua voz rachou ligeiramente. Então, se você vai sair, faça, porque você não sente o mesmo. Não porque você acha que está me salvando. A resistência de Anya desmoronou. Ela agarrou sua camisa, puxando-o para beijá-la com intensidade desesperada. Foi resposta e rendição e declaração tudo de uma vez. Eu não estou mais correndo, ela sussurrou contra seus lábios. Eu estou pronta para lutar. A sala de conferências privada do Hotel Ocean View dava para a Baía de Biscayne, suas janelas do chão ao teto oferecendo um pano de fundo enganosamente bonito para o encontro dos homens mais perigosos de Miami. Representantes de 5 famílias sentaram-se em torno da mesa maciça, seus ternos caros e expressões polidas mal escondendo a violência de que eram todos capazes. Silas entrou com Anya ao seu lado, e a sala ficou totalmente em silêncio. Dmitri estava perto do contingente Sokolov, seu rosto contorcendo-se de raiva quando ele a viu. Você a trouxe aqui? Para ostentar seu desrespeito? Eu a trouxe, Silas disse calmamente, puxando uma cadeira para Anya. Porque isso a diz respeito diretamente. Ela tem o direito de estar presente. Yuri Sokolov, o patriarca da família, inclinou-se para a frente. Caine, nós respeitamos sua posição nesta cidade, mas Volkov trouxe uma queixa legítima. A mulher é sua esposa sob a lei, sua propriedade sob nossas tradições. Ela não é propriedade. Silas permaneceu de pé, sua mão repousando protetoramente nas costas da cadeira de Anya. Ela está sob minha proteção. Isso encerra essa discussão. Como diabo, sim? Dmitri rosnou, começando ao redor da mesa em direção a eles. Ela fugiu de suas obrigações, de seu casamento. Ela é minha, e todo mundo aqui sabe. Eu não sou sua. A voz de Anya cortou a sala como uma lâmina. Ela se levantou lentamente, e cada olho se virou para ela. Mãos tremeram, mas sua voz se manteve firme enquanto ela olhava diretamente para Dmitri pela primeira vez em meses sem vacilar. Eu nunca fui sua. Eu era sua vítima, seu saco de pancadas, a mulher que você colocou no hospital 3 vezes antes que eu finalmente encontrasse a coragem para correr. Ela se virou para se dirigir a toda a sala. Estes homens poderosos que tinham construído impérios sobre violência. Ele matou nossa filha. Talvez não com suas mãos, mas com seus punhos contra meu corpo enquanto eu estava grávida. Helena nasceu muito cedo por causa do dano que ele causou. E ela morreu porque não podia sobreviver ao que ele tinha feito a nós. O silêncio era ensurdecedor. Eu não sou sua esposa. Eu não sou sua propriedade. Eu sou uma mulher que salvou o filho de Silas Kane quando ele precisava de ajuda. E que aceitou sua proteção quando eu precisava de segurança. Ela olhou para Silas. E algo passou entre eles que não precisava de palavras. Eu estou aqui por escolha. Sob sua proteção por escolha. E eu não serei reivindicada pelo homem que destruiu tudo o que eu amava. Dmitri investiu. Ele deu 3 passos antes que Silas se movesse. A violência foi rápida e cirúrgica. Dmitri no chão. O joelho de Silas em suas costas. Uma arma pressionada em seu crânio. Toque nela, Silas disse baixinho. E eu mostrarei a todos aqui exatamente como eu lido com ameaças ao que é meu. Yuri Sokolov estudou a cena com olhos calculistas. Volkov, parece que sua reivindicação é contestada. Publicamente.
E a mulher faz sérias acusações. Ela está mentindo. Está? Outro chefe de família falou. Porque esses registros hospitalares podem ser verificados. E se forem, você nos trouxe aqui por um assunto pessoal que faz você parecer fraco, não injustiçado. As outras famílias murmuraram concordância. Ninguém queria guerra sobre violência doméstica disfarçada de honra. Yuri se levantou. Nós retiramos nosso apoio. Volkov, você está por sua conta. E Caim, sua proteção permanece. Não temos briga com você. Dmitri foi escoltado para fora. Sua credibilidade estilhaçada. Suas ameaças vazias. Ania estava naquela sala de homens perigosos, transformada, não mais se escondendo, não mais silenciosa. Silas pegou sua mão. Vamos para casa. Juntos com Nikolai esperando por eles partiram como o que eles tinham se tornado. Uma família forjada em coragem, construída em escolha e ligada por amor que desafiava toda a regra do mundo violento que eles habitavam. Muito obrigado por se juntar a mim nesta história. Se você gostou disso, por favor, não se esqueça de clicar nesse botão de curtir e se inscrever no canal para mais histórias como esta. Seus comentários significam o mundo para mim. Deixe-me saber o que você pensa e que tipo de histórias você gostaria de ver a seguir. Até a próxima vez, continue assistindo e permaneça misterioso. Deixe-me saber o que você pensa e 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 o que você